Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Vishnu Buddhasimati Ridananda Rasa Swami. Namaste Guru Sahib Prabhupada Prabhupada. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 11º capítulo, no verso 17. Vamos ler juntos. Nakuryam navadet kinchin Nadhyayet sadva sadhuvam Atmaramonaya vrityam Vichare jadavan munihim Nakuryam vavadet kinchin Nadhyayet sadva sadhuvam Atmaramonaya vrityam Vichare jadavan munihim Nakuryam navadet kinchin Nadhyayet sadva sadhuvam Atmaramonaya vrityam Vichare jadavan munihim Nakuryam navadet kinchin Nadhyayet sadva sadhuvam Atmaramonaya vrityam Vichare jadavan munihim. Quem mais quer tentar? Nakuryat. Não deve fazer. Navadet. Não deve falar. Kinchit. Nada. Nadhyayet. Não deve contemplar. Sadhu asadhuvam. Coisas boas ou ruins. Atma aramaham. A pessoa que está tendo prazer na autorrealização. Anayam, com este. Vrityam, estilo de vida. Vichare, deve vagar. Jadavat, tal qual um retardado. Munihi, um sábio santo. Repita comigo. Com a finalidade de manter o corpo um sábio liberado. Não deve agir, falar, nem contemplar em termos de bem ou mal materiais. Deve antes ser desapegado em todas as circunstâncias materiais. E sentindo prazer na autorrealização, deve vagar pelo mundo
ocupado neste estilo de vida, liberado, parecendo aos olhos dos leigos, um retardado. Que tal? Eu vou repetir sozinho. Com a finalidade de manter o corpo. Um sábio liberado não deve agir, falar, nem contemplar em termos de bem ou mal materiais. Deve antes ser desapegado em todas as circunstâncias materiais e, sentindo prazer na autorrealização, deve vagar pelo mundo, ocupado neste estilo de vida liberado, parecendo aos olhos dos leigos um retardado. Quem quer fazer isso? Tem gente que leva jeito para isso, não, tô brincando. Então isso aqui é uma prática jada. Jadavat, parecendo um retardado, Jada Yoga. Então isso é um nome, isso é uma coisa verdadeira, Jada Yoga. Então no Bhagavatam aparecem alguns exemplos de grandes santos praticando Jada Yoga. Que pra gente é assim, uau! Quem ia pensar nisso? Não, eles pensaram nisso. Então em Jada Yoga, claro, o mais famoso é o Jada Bharata. É o rei Bharata que depois de reencarnar, né, perder a sua oportunidade de autorrealização como um grande sábio rei, por apego ao seu bichinho de estimação, seu viadinho, ele nasce como um viadinho, mas com uma bênção especial de estar consciente, mesmo num corpo de viadinho, ele tem uma consciência tipo humana, elevada. Então, no corpo de viadinho, ele fala assim, putz, o que eu estou fazendo aqui nesse corpinho de pisei na bola legal. Não, mas ele, imagina, ele era uma grande alma, ele estava assim já, ele era o rei do mundo, ele era uma grande, grande alma. O mundo é chamado Bharata em nome da tradição dele, era o planeta dele. Bharata Varsha, o lugar de Bharata, ele era super importante. Mas ele se apegou ao bichinho de estimação, fica aí alerta. Em que sentido, pode perguntar? Não, assim, ele concentrou a mente dele no bichinho de estimação dele no momento da sua morte. Porque, na verdade, foi assim, bem dramático, tinha um fogo, um incêndio florestal, e o Bambizinho dele estava perdido no incêndio, ele desesperado, procurando, e nessa intensidade de foco no bichinho de estimação dele, ele morre também, né, no incêndio florestal. Então ele morreu com a mente completamente absorta no bichinho. Então no yoga tem, em geral, esse alerta. Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita. O estado de consciência no qual você se concentra no momento da morte é um fator importante, não é o único fator, mas é um fator importante na decisão do seu próximo nascimento. Ele tem um peso grande, não é a única coisa, mas tem um peso grande. E no caso dele, ele realmente focou a mente, né, totalmente, absorveu a mente no viadinho, então o universo entendeu que ele queria ser um viadinho. Já que ele estava tão interessado em viadinhos assim, então nasce logo como viadinho. Porque é assim, né? Você está tão interessado no seu cachorrinho, nasce como um cachorro, que aí você pode, né, curtir melhor a vibe de ser um cachorrinho, né? Você pode brincar junto, tá? Você gosta tanto assim, então fica à vontade. Então ele nasceu com viadinho, mas como ele tinha muito crédito espiritual, ele tinha muito crédito, ele estava assim a uma coisinha de ser liberado, foi um deslize mesmo. Então ele ganha essa bênção, de mesmo num corpo de viadinho, que seria normalmente um corpo que fecharia a mente, né? Mas ele tem consciência elevada, então ele viu logo que ele pisou na bola, estava lá. E aí quando ele nasce de novo como ser humano, imediatamente após a morte dele como um viadinho, ele também já nasce também de novo com essa mesma bênção, completamente consciente, não só do nascimento dele como viadinho, como o nascimento prévio dele como
Maharaj Bharata. Então ele nasce com essa bênção de totalmente, imagina se isso acontecesse com você, né? Você já ia ter outra perspectiva da vida, né? Se você já nascesse completamente consciente das últimas 2 encarnações, você ia ficar assim, opa, que história é essa? Vamos parar com isso, né? Então é ele tão assim focado, ele falou, dessa vez eu não vou me enrolar com nada. Então o que ele faz? Jada, vou fingir que eu sou surdo e mudo e louco. Zero comunicação, não quero me comunicar com ninguém. É radical. Mas ele estava já cansado dessa brincadeira de samsara. Então ele falou, não vou me comunicar com ninguém. Então ele não se comunica nem com pai, nem com mãe, nem com irmãos, nem com ninguém. Ele fica lá fingindo que ele está completamente fora, apesar dele não estar. Então isso é um exemplo. E tem outros exemplos assim também. Rishabhadeva, que é um Shaktavesha avatar, é uma alma enviada especial de grande poder, Rishabhadeva. Rishabhadeva também no Bhagavatam. Ele está lá, vida normal e tudo, e aí ele toma o voto de praticar Jada Yoga. Ele toma esse voto. E aí ele sai pelo mundo, exatamente como Krishna recomenda aqui. Vagando pelo mundo, sempre tem essa característica, vagando pelo mundo, agindo como um surdo, mudo e louco. E aí nessa prática radical, que a gente não está recomendando aqui não, tá? Pode deixar. Mas nessa prática radical, a pessoa tem que absolutamente, é a prática de desapego mais de alto nível. Então a pessoa tem que sair pelo mundo e o que fizerem com ele, ele deixa. O que fizer, ele deixa. Então no caso de Rishabhadeva, tem detalhes perversos assim, listados do que as pessoas faziam com ele. O pessoal parece que era meio malvadinho na região dele na época lá. Então pegavam, batiam, trancavam em gaiola, urinavam nele, jogavam fezes nele. E ele, totalmente consciente, completamente consciente, mas totalmente desapegado do mundo exterior, em êxtase espiritual. A gente fala sobre esses exemplos, né, exagerados do poder da mente, de você criar a sua experiência de vida. Né? A gente fala sobre isso muito no Caminho Telesteia, que você tem o poder de determinar a experiência de vida que você vai ter. E contrário à nossa visão materialista, não depende do mundo externo, não depende de nada no mundo externo. Depende, na verdade, única e exclusivamente do que você está fazendo da vida. A gente fala sobre isso. Mas essas grandes almas levam isso ao extremo último, de conseguir manter absoluta bem-aventurança, paz, tranquilidade, felicidade, harmonia e equilíbrio, enquanto que externamente estão sendo torturados, tratados, maltratados e completamente abusados, passando fome, sem comer, sem dormir, qualquer coisa, mas absolutamente, como eles têm tanta força de consciência, tanto foco na sua existência espiritual, na sua conexão, que isso não afeta a consciência deles. Então, de novo, a gente não vai tentar fazer isso, porque é muita areia para o nosso caminhãozinho, né? Mas tem esses exemplos para mostrar, olha, chega a ser isso, viu? Chega nesse nível de Jedi Plus. Entendeu? Jedi nono Dan. Então dá para você chegar nesse nível. Então o que você está reclamando aí da sua vida? Fala sério, né? O que você está reclamando da sua vida? Se eles podem fazer isso, como é que você vai reclamar do vizinho que está com som alto? Como é que você vai reclamar com a dor de barriga?
Como é que você vai deixar isso afetar seu bem-estar? Imagina. Como é que você vai deixar, sabe, um pouquinho de dificuldade financeira afetar a sua vida, seu bem-estar? Como que você vai deixar? Entendeu? Então é esse exemplo assim gritante para a gente falar, uau, talvez eu não possa tanto, mas será que eu posso pelo menos me desapegar dessa coisinha? Desse vizinho chato, de uma dificuldade nesse relacionamento, de um aperto financeiro, será que eu posso pelo menos me desapegar disso? E continuar feliz e tranquilo? Ou será que realmente eu tenho que me identificar tanto com a vida material que eu vou deixar isso me trazer para baixo? Eu vou deixar isso me deixar deprimido, triste, sem entusiasmo? Será? Eu sou melhor que isso. Então, esse exemplo exagerado. Então, aqui é muito legal o Bhagavatam, porque o Bhagavatam sem lidar realmente todo, que é Krishna vindo, né? Então, Krishna tinha que mostrar o cardápio completo. Então, não é tudo que Krishna ensina a gente vai fazer, a gente tem que ver o que ele enfatiza. Por exemplo, então, para Arjuna queria sair pelo mundo. Arjuna queria largar tudo e sair pelo mundo pedindo esmola. E Krishna fala, não, você não pode fazer isso. Porque ele era o príncipe, ele tinha um dharma muito importante. Ele falou, não, você tem o dharma de ficar aqui. Seu dharma, isso é mais importante. Você tem que ficar aqui, fazer isso. Então a prática que Krishna ensina, essa prática que a gente também ensina no caminho Tristê. Né? De você viver seu dharma e através da sua vida normal, material, você expressar a sua espiritualidade. Você desenvolver seu contato com Deus, sua conexão, no realizar das tarefas normais do dia a dia, cuidando do seu corpo e da sua família normalmente, comendo, etc. Mas sempre aparecem essas grandes almas também nos textos sagrados, para dar esse exemplo de absoluto desapego. Toda a linha de Ashtanga Yoga, não Ashtanga Yoga moderno, mas toda a linha de Dhyana Yoga, para usar a linguagem da Bhagavad Gita, que era diferente, que era a linha onde a pessoa se retirava para um lugar sagrado, uma caverna, ou à beira de um rio sagrado, num lugar isolado, e ficava o dia inteiro meditando, Dhyana Yoga, Yoga da meditação. Né? Então nesse ele não vagava pelo mundo, ele ficava parado num único lugar, meditando. Isso já é muito difícil. Então esse tipo também, ele não se envolve com quase nada na matéria. É o mínimo. Você vê que Krishna começou o verso dizendo assim, ó, com a finalidade de manter o corpo. Então esses sábios, eles só faziam o mínimo esforço possível para manter, na linguagem de Prabhupada, corpo e alma juntos. Então, o mínimo esforço para manter o mínimo necessário, o mínimo de sono, o mínimo de comida, o mínimo de conforto, o mínimo necessário para manter corpo e alma juntos e passar o dia inteiro só se desapegando da matéria. Então, tem isso no yoga. No yoga tem essas práticas intensas, não recomendadas para os dias de hoje. Não recomendadas. Os enviados, Chaitanya Mahaprabhu, os grandes mestres espirituais, como Prabhupada, nenhum deles recomenda essa prática hoje. Pelo contrário, eles alertam, não tente fazer isso. Isso aí não vai dar certo. Porque a gente está em Kali Yuga. Então são outras eras. Isso aqui são instruções universais para todas as eras, para todos os tipos de pessoas. Então, para uma certa pessoa, numa certa era, com toda uma bagagem, talvez ela possa praticar isso. Mas certamente, em Kali Yuga, eu tenho certeza que não tem ninguém mais. Quem tem, está fazendo já. Mas não tem ninguém mais nascendo aí com capacidade para isso. A gente não tem DNA para isso. Não tem mais condições para isso. O que dizer de qualquer um nascido na modernidade? O cérebro já
já é metade mingau, né? O cérebro já é metade mingau, com tantas ondas, micro-ondas, anúncios, agrotóxicos, que você já, enfim, já metade já é mingau, né? Então, assim, não dá para esperar muito, assim, a gente tem que ter paciência, né? Então a gente tem que ir com o fluxo mesmo. Então, sobre a recomendação, é a recomendação da Bhagavad Gita, é o foco principal, sempre é o que, né? Esse chama esse caminho tríplice do yoga. Você, sim, cultiva a devoção, vai mudando seu mapa mental com conhecimento, mas vai vivendo o seu Dharma. Karma Yoga, vai vivendo o seu Dharma e naquela expressão da ação do seu Dharma você se conecta. É isso que a gente ensina, porque isso funciona. Isso funciona pra gente. E vai funcionar em qualquer situação, em qualquer era, mesmo para um soldado, né, num campo de batalha, vai funcionar para qualquer um. Tá super certo. Ok? Então, por favor, não tentem praticar esse tipo de Jatha Yoga. Acho que até hoje em dia a gente desapegar, né, das coisas tanto boas quanto ruins, você já é considerada louca, né? Porque se você tem muitos ganhos e fica assim super agitado, né, as pessoas esperam que você fique super feliz, né? E quando você tem uma coisa assim, uma tragédia, as pessoas esperam que você desabe no chão. E agora se você se mantém equânime, eu sou louca, né? Não se fala. Sem contar que se a pessoa tentasse fazer isso hoje, ele não ia muito longe, né? Alguém ia pegar ele, botar numa instituição, injetar ele com todo tipo de psicotrópico e sei lá o que, né? Não ia dar muito certo, não. Significado. Segundo Srila Jiva Goswami, este verso descreve uma classe de disciplina recomendada para os Jnana Yogis que, mediante a inteligência, tentam compreender que não são o corpo material. Aquele que se ocupa no serviço devocional ao Senhor, todavia, aceita ou rejeita os elementos materiais conforme sua utilidade no serviço amoroso ao Senhor. Então essa é a prática normal. E esse aqui que está falando isso, Jiva Goswami, é um grande mestre espiritual da Idade Média, né? Idade medieval. Então, assim, é 500 anos atrás. Então, como eu falei, ninguém recomenda esse tipo de prática já há milhares de anos na nossa tradição. Então, o normal é isso, você simplesmente leva a vida de forma sensata. A vida espiritual ela é baseada no bom senso. Prabhupada dizia, não me lembro se ele falava 90%, quanto você lembra? 95% bom senso, enfim, ele fala que vida espiritual é algo assim, 90% para cima bom senso, e vida espiritual é bom senso. Então nessa prática espiritual do bom senso, nessa prática que a gente ensina, de realizar seu Dharma como uma forma de conexão espiritual, e nisso você se conectar espiritualmente, nessa prática, como eu explico, você vê as coisas e as finanças como uma empresa as vê. Então, a mesma visão que uma empresa séria tem de dinheiro e propriedade, você vai ter em relação à sua vida, porque você tem uma missão, como a empresa deve ter, você tem propósitos, que é o seu Dharma, então tudo que vem para você, você vai, vem cá, isso aqui vai ser bom para a gente, não vai ser bom, como é que eu posso investir esse recurso para fazer o quê? Levar à frente a realização da nossa missão. Né? Uma empresa faz assim, né? Ela pega, se alguém chega com um negócio que não tem nada a ver, ela fala, obrigado, não tem nada a ver com isso aqui não. Então, eu posso vender, se você quiser me dar, eu vou vender para usar para outra coisa. Né? Mas essa visão, a gente tira o consumismo, tira o consumo desastrado, tira dívidas e tudo, porque você vai trabalhar com aquilo que você precisa e aquilo que você tem disponível. E aquilo que você vai usar. Você não vai usar mais nem menos, você vai usar o que você tem disponível para cumprir o seu Dharma, a sua missão. Então assim eles estão falando. A pessoa com essa mentalidade, ele vai ver
se essa coisa vai ser útil para a sua espiritualidade ou não. E se for, ele usa. Se não for, ele não usa. Então, bem prático. Quem está tentando pregar a consciência de Krishna deve ser visto como muito inteligente e não jadavat, ou retardado, como se descreve aqui. Embora não haja, fale, nem contemple em busca do próprio gozo dos sentidos, o devoto permanece muito ocupado trabalhando, falando e meditando no serviço devocional ao Senhor. O devoto elabora diversos planos para empregar todas as almas caídas no serviço ao Senhor Krishna, para que se purifiquem e voltem ao lar, voltem ao Supremo. Apenas rejeitar as coisas materiais não é consciência perfeita. Deve-se ver que tudo faz parte da propriedade do Senhor e presta-se a seu prazer. Quem se ocupa ativamente na difusão do movimento da consciência de Krishna não tem tempo para fazer distinções materiais e por isso chega automaticamente à plataforma liberada. Então a ideia é essa, que você vai usar tudo para cumprir seu dharma, para satisfazer o Senhor, porque você entende que tudo está conectado com Deus. Tudo é de Deus e toda a propriedade é de Deus. Então tudo que vem para você, você vê e respeita aquilo como sendo propriedade de Deus. E você então usa aquilo a serviço de Deus, da melhor forma possível, que significa servir de acordo com o seu dharma, ou se você tiver um trabalho missionário especial, usar para o seu trabalho missionário. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Sim. A diferença de Jada e Javaduta ou é a mesma coisa? A diferença de quê? De Jada e Avaduta. Assim, Avaduta é um pouquinho diferente. O Avaduta, ele quebra as regras sociais, ele não se preocupa com as regras sociais, ou até quebra elas para, mostrar que elas não são a coisa última. Mas, em geral, ele está mais ligado, está consciente, ele não vai deixar ninguém botar ele numa gaiola, ele, às vezes, fala de forma lúcida, entendeu? Ele participa da sociedade, né? Como Nityananda fazia. O Nityananda é o nosso exemplo de um avaduta. Então, é bem diferente dessa prática radical de você fingir que você é louco, surdo e mudo, completamente desconectado com a realidade. Ok? Vamos encerrar por aqui. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Então, muito obrigado por seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai.